nas capitais, nas grandes cidades, como também no interior do estado. Obrigado. Essa festa de hoje demonstra claramente que todo o interior da Bahia hoje já se encontra favorável à eleição de Paulo Souto a governo do estado da Bahia. A microrregião de Santa Maria tem demonstrado esse apoio integral que fará Paulo Souto o nosso futuro governador. Obrigado. Esta grande festa, o prefeito do município de Canápolis, que agora apoia Paulo Souto para o governo do estado. Ruber, como é que está o município de Canápolis e a grande festa para a visita de Fernando Henrique Cardoso e Paulo Souto a Santa Maria da Vitória? Olha, o pessoal do município de Canápolis está ansioso por essa vitória de Paulo Souto, porque foi nesse governo que Canápolis recebeu as maiores obras da sua história. Ok, obrigado, prefeito. Vanderlei, e ao lado o secretário dos Transportes e Comunicações, Dr. Raimundo Brito. Prefeito, nesse momento, quais as reivindicações do município de Vanderlei à Secretaria de Transporte e Comunicações? A Secretaria de Transporte lá está desenvolvendo uma estrada muito boa, está descendo o asfalto em Vanderlei, Lagoa de Oscar Vanderlei, 25 quilômetros, que vai ser inaugurado, se Deus quiser, com a ajuda do governo e dos secretariados até setembro. Estamos muito satisfeitos. Secretário Raimundo Brito, as maiores obras do governo do estado passam pela sua secretaria. Olha, sem dúvidas é uma secretaria muito grande e nós estamos muito satisfeitos porque a secretaria, dentro da orientação do ex-governador Antônio Carlos Magalhães, que continua com o governador em Baçaí, a nossa secretaria está realizando investimentos da maior importância em toda a região oeste. Não apenas a estrada que dá acesso a Vanderlei, como a estrada que dá acesso a Baianópolis. Acabamos de concluir a estrada para Angical e até o final deste mês eu entregarei ao governador pronta a concorrência através da qual vai ser executada uma estrada da maior importância, que é a estrada do Boi, a chamada estrada do Boi aqui no oeste, assim como a São Desidério até Roda Velha e a estrada que partindo de Correntina, de Santa Maria da Vitória, passa por Correntina e vai até a divisa com Goiás. Serão novos 630 quilômetros de rodovias aqui no oeste, que totaliza, com as obras já em execução, incluindo o Anel da Soja e a Estrada de Formosa do Rio Preto, um total de 1.050 quilômetros de rodovias só nesta região oeste. Este, sem dúvidas, é o maior programa rodoviário de toda a história administrativa da Bahia, beneficiando a região oeste. Independentemente disso, estamos executando um grande programa de obras de eletrificação. Nesse momento, com a execução de redes de distribuição, de linhas de transmissão e de subestações, num total de mais de 1.000 quilômetros, com investimentos da ordem de 21 milhões de dólares. Só nessas duas áreas, por conseguinte, são investimentos do governo do estado, que totalizam algumas dezenas de milhões de dólares, mas que esses investimentos são fundamentais para assegurar o desenvolvimento do Oeste, que é uma das regiões, sem dúvida nenhuma, das mais importantes de todo o estado da Bahia. Secretário, quando se dará início o trecho da BR-349 Santa Maria da Vitória, a BR-020? Esse trecho é um dos que eu mencionei há pouco e eu pretendo, até o final deste mês de julho, entregar ao governador toda a concorrência concluída e já a partir do final do mês de julho, início de agosto, o governador retornará à região, acompanhado do ex-governador Antônio Carlos, do nosso futuro governador Paulo Souto, para dar início a essas estradas, cujos recursos estão inteiramente assegurados a partir de um financiamento contratado pelo governador Antônio Carlos Magalhães com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Muito obrigado. Obrigado, bom, obrigado. Ferreira Campos, mais uma vez o ex-governador Antônio Carlos Magalhães em Santa Maria da Vitória, nesta grande festa da democracia popular. Olha, o governador Antônio Carlos Magalhães já é santamariense de coração e de fato. E a Santa Maria sempre abraçou ele com entusiasmo. Santa Maria se sente honrado com a presença do governador Antônio Carlos Magalhães aqui em nossa terra. E Santa Maria, sem sombra de dúvida, está com o governador, está com Antônio Carlos Magalhães, porque é quem tem feito tudo por este oeste, quem tem feito tudo por Santa Maria. Então, eu, na condição de prefeito desta terra, estou felicíssimo e honrado em tê-lo aqui em nosso meio. O prefeito teve visita de Fernando Henrique Cardoso. É de suma importância não só para Santa Maria, como para o Oeste e para toda a Bahia. Tanto é que todo o Brasil hoje está concentrado em Santa Maria da Vitória, em vista da presença do candidato à presidência da República, Fernando Henrique Cardoso, que certamente vai marcar, porque é a primeira vez que está vindo em Santa Maria um candidato a presidente. Eu não tenho dúvida que Santa Maria se sente honrado, todo o Oeste e de forma especial a Bahia.
Obrigado. Tira foto, Entrevista aqui o Zé Maria. Zé Maria. Zé Maria. Oi? Passou pro Zé Maria. Beleza? Ao lado do candidato a governador, Paulo Souto, prefeito lá em Correntina, é a vitória que a Bahia quer? Com certeza. Eu tenho certeza que Correntina vai corresponder, porque o grande anseio do Oeste são as estradas. E as estradas do Oeste vão sair. E com isso, não tenho a menor dúvida que não só Correntina, mas todo o Oeste da Bahia vai corresponder com a chapa Paulo Souto, ACM, Valdec. É uma chapa vencedora. Prefeito, o secretário dos Transportes e Comunicações nos disse nesses instantes que dentro do final desse mês será dado início à licitação às obras da BR-349 no trecho Correntina, BR-020. Positivo. Inclusive, o doutor Paulo Souto já me afirmou que a assinatura do contrato será até o final do mês e a firma vencedora é Andrade Gutierrez, que é uma firma de excelente qualidade. Tá certo, prefeito, obrigado. Hein? Opa, desculpa. Oi, Moacir. Oi. Já pergunta do É sim, já fez esse papo aí. Como é que tá? Tudo bem? Como vai? Tudo bem? A Deren sumiu ali. Diga, Mário. Vamos aqui entrevistar você aqui. Diga, presente nessa grande festa, o empresário Moacir Rabelo. Moacir, o governador da Santa Maria da Vitória, é o início de grandes obras. Com certeza. Nós estamos muito felizes com a vitória do nosso grupo aqui na região e principalmente dessas estradas que vão começar aqui na região e vão mudar a face dessa parte sul do oeste da Bahia. Não tenha dúvida que quando tivermos esse asfalto pronto, teremos acesso aos centros produtores e aos centros de exportação em Ilhéus. Obrigado. Meu corpo, né? Tá no ponto? Tá no ponto? Moacir, cadê o homem? É pra tirar uma foto. É direito. Ô, meu cabeça. Cadê água? Vamos pegar na água. Vem cá, Gilbertinho. Fala, meu irmão. Como foi a noite aí? Noite? Que noite, rapaz? Você tá zoando aí, pô? Não fez zoeira, não. Minha querida, um beijo. Um abraço. Um beijo. Eu te amo. É um prefeito que apoiou. Então isso é importante, a gente nesse aspecto. Você entende bem esse negócio que você sabe de política. Não vou ensinar para a nossa vigária. Estou dizendo. Você não viu lá a revolta de ontem lá? Estamos aqui com o grande líder político de Canápolis, Odílio Assunção, prefeito por várias vezes daquele município. Como é que está a campanha de Paulo Souto e ACM Valdec em Canápolis? Vai bem, vamos dar a maioria. Doutor seu Odílio, Fernando Henrique Cardoso, juntamente com a ACM, terá a maioria de votos lá em Canápolis? Tem sim. Lá o PMDB teria lá no máximo 30%, no máximo 35%. O resto é nosso. Obrigado. Valdec Ornelas. Deputado, a sua vitória junto com a DSM já é garantida no Estado. Fernando Henrique Cardoso, a primeira vez que um candidato à presidência da República vem a Santa Maria da Vitória. É importante a vinda de Fernando Henrique a esta região, porque esta região tem sido abandonada pelo governo federal. Aqui até as estradas federais estão sendo feitas pelo governo da Bahia. De modo que a presença dele aqui tem esse sentido de comprometê-lo e de identificá-lo com essa região que é a fronteira agrícola do Nordeste, seja pela área de Cerrado, seja pela irrigação do Vale de São Francisco.
Deputado, o senhor que é o grande lutador pelo Vale do Rio Corrente, vem pelas estradas aqui do Oeste. Quando é que iniciam as estradas da BR-3493, Santa Maria da Vitória, a BR-020? Todas as concorrências estão realizadas e o governador Ibaçaí está acompanhando de perto esse processo. Tem o financiamento do BID, os recursos estão assegurados, só está sendo concluído o processo administrativo para que o governador dê as ordens de serviço. A região pode ficar tranquila, segura de que as estradas serão realizadas, porque Antônio Carlos lançou em 80 o Programa de Ocupação Econômica do Oeste. O governo da mudança parou, mas nós agora retomamos esse programa, fomos buscar até dinheiro fora do Brasil para fazer essas estradas, porque essa região precisa crescer. Daqui o deputado Benito Gama, um dos maiores políticos do Brasil na atualidade. Deputado, a vitória de Paulo Souto e Fernando Henrique já está quase confirmada. E aqui na Bahia, como será? Olha, o Brasil todo está num movimento político muito importante. Esse ano estamos fazendo a maior eleição da nossa história. Aqui na Bahia, o Paulo Souto está muito bem, nós vamos ganhar a eleição para governador, para senador com a CM, com o Valdec. E o Fernando Henrique será, sem dúvida alguma, nosso presidente, que é um homem preparado, ele está realmente muito preparado para ser o presidente do nosso país. Deputado, estamos há 10 dias de plano real. Isso mudará ainda mais a situação de Fernando Henrique nas pesquisas? Olha, a cada dia mais o Fernando Henrique está crescendo na opinião pública pelo seu trabalho, principalmente como ministro da Fazenda, que criou o plano real, mas sobretudo porque realmente vem trabalhando durante sua vida toda em favor do povo brasileiro e é um homem que merece o nosso respeito, a nossa confiança e o povo brasileiro vai fazer o presidente da República, não tenho a menor dúvida. Obrigado, deputado. Futuro deputado federal José Rocha. Deputado, a vitória que a Bahia quer com essa grande concentração aqui em Santa Maria da Vitória. Essa é a certeza de que nós temos a vitória assegurada 3 de outubro com Paulo Souto no governo, Antônio Carlos como senador mais votado do Brasil, Valdec também como senador bem votado, Paulo Souto governador, Fernando Henrique presidente. Portanto, o povo está demonstrando essa vitória. É isso que nós estamos presenciando aqui em Santa Maria da Vitória, em todo o canto da Bahia por onde andamos. A manifestação de apoio é a mesma, demonstrando assim que nós já somos o primeiro lugar nas pesquisas de opinião pública na eleição de 3 de outubro. Deputado, a primeira vez que um candidato à presidência da República vem a Santa Maria da Vitória e juntamente com um ex-governador, uma figura extremamente popular nesse país, que é o Antônio Carlos Magalhães, inaugurando muitas obras aqui em Santa Maria da Vitória. É verdade, nós ficamos muito satisfeitos por aqui estar Fernando Henrique Cardoso, nosso candidato a presidente da República, um homem que tem feito muito pelo Brasil, o plano econômico que vai aumentar a produção, que vai aumentar o número de empregos, vai melhorar o nível de vida do povo. É esse que nós estamos apoiando e esperamos que seja eleito, porque o Brasil precisa de um homem como Fernando Henrique Cardoso. Portanto, acredito que nós vamos ganhar no primeiro turno, porque assim nós estaremos já consagrado essa vitória, que é a vitória que nós sentimos que o povo brasileiro está querendo. Obrigado. Com o governador de estado vem a Santa Maria da Vitória e acompanhado de um candidato à presidência da República e, acima de tudo, para inaugurar obras que são de significância e importância para o povo de Santa Mariense. Olha, a vinda do governador a Santa Maria da Vitória é, sem sombra de dúvida, muito importante, porque Santa Maria precisa sempre receber visitas ilustres. E o governador do estado, então, que tem
feito um trabalho extraordinário, dando continuidade ao trabalho de ACM para Santa Maria. Eu não tenho dúvida que Santa Maria se sente honrado, o povo de Santa Maria se sente orgulhoso em receber esta visita tão ilustre. E com a vinda, então, do candidato à presidência da República, Fernando Henrique, é motivo de muita honra para Santa Maria, até porque é a primeira vez que Santa Maria da Vitória está recebendo um candidato à presidência da República, nem só Santa Maria, como toda essa região. E eu me sinto feliz em saber que Santa Maria está dando essa receptividade a essas figuras ilustres que veio aqui para enriquecer o nosso município de honras e méritos. Presente nessa grande festa, o líder do PFL na Câmara, o deputado Luiz Eduardo Magalhães. Deputado, realmente uma grande festa aqui em Santa Maria da Vitória, comprovando que esta é a vitória que a Bahia quer. Sem dúvida alguma, não só nós venceremos para governador e senador, como também venceremos para presidente da República. E é por isso que nós teremos hoje aqui essa grande manifestação favoráveis a Paulo Souto e a Fernando Henrique Cardoso. Deputado, estamos a 10 dias de plano real, de moeda nova no Brasil. Isso ajudará mais ainda o candidato Fernando Henrique Cardoso? Sem dúvida alguma, o outro candidato é o candidato da inflação. Nós queremos a estabilização, nós queremos a volta do crescimento, nós queremos gerar empregos, nós queremos realmente melhoria para a situação social e econômica do povo. E não apostar de que quanto pior, melhor. Eu acho que nós temos que apostar que quanto melhor, melhor. Deputado, há uma grande previsão e um grande boato pelo povo brasileiro em todas as cidades de que Luiz Eduardo será o próximo presidente da Câmara. Isso é verdade? Eu acho que não, eu acho que nós temos primeiro que aguardarmos as eleições para verificarmos a composição da Câmara, para que a partir daí nós tenhamos condições de pleitear a presidência da Câmara. Evidentemente que isso é um desejo meu, mas eu primeiro vou examinar dentro do resultado eleitoral em todo o Brasil para saber se há uma possibilidade. Havendo, teria realmente grande satisfação em exercer a presidência da Câmara. Obrigado, deputado. De Santa Maria da Vitória, Belaísio Martins da Cruz e, acima de tudo, um grande amigo de ACM. Seu Belaísio, aqui em Santa Maria da Vitória, essa grande concentração popular, um movimento da democracia, é a vitória que a Bahia quer? A Bahia até não merece. Nós aqui somos merecedores desse povo, porque na Bahia, infelizmente, ainda tem tanta gente, tanta pessoa que não acredita em Antônio Carlos, que não acredita em Paulo Souto, que não acredita nos nossos representantes. Eu queria pedir ao senhor do Bonfim que iluminasse aos baianos mal iluminados, desse uma luz clara para que compreendesse que enquanto Antônio Carlos for vivo, não vai existir na Bahia um líder igual a ele, de comando, de trabalho, de bondade, de tudo, enfim. Obrigado. Presente nessa grande festa, o ex-prefeito de Barreiras, ao lado do grande líder baiano Antônio Carlos. Doutor Baltazarino, aqui em Santa Maria da Vitória, essa grande movimentação e a vitória que a Bahia quer? É justamente a vitória que a Bahia quer, porque não tenha dúvida que nós temos o nosso maior líder que está presente, o doutor Antônio Carlos Magalhães, que veio aqui justamente para balançar as bases para que a gente tenha esta vitória que a Bahia tanto quer. Obrigado. Oi. Que você aparece meia hora lá. Vai lá. Estamos aqui,
primo meu. Tudo bem? Como é que tá? Como vai? Viu aqui? Como é que eu fiz? Não precisa mais de botar praguinha tá. Praguinha fixa. Tô vendo aí que tá marcando mais pra. Bota aí o digitalzinho aí, pega aí. Que demorou? Filmar aqui. Vamos ver. Se aumentar preço, vamos ver. Porto de Santa Maria da Vitória, com Paulo Câmara, candidato a deputado estadual. Nós o conhecemos através do seu trabalho dinâmico à frente da ACAR. Como é que está sentindo aí o clima aqui no Oeste, Paulo? O clima no Oeste tem melhorado muito para o governo, especialmente para mim que trabalhei aqui em vários municípios da região, mas especialmente para o nosso candidato Paulo Souto, que com essa ordem hoje para as estradas do Oeste, reverte toda a situação na região e coloca mais um ponto da frente da chapa majoritária que é encabeçada por Paulo Souto, Valdec ACM. Então acredito que devemos ter aqui com essa assinatura hoje a maioria absoluta e esmagadora para a chapa do governo. Como está sendo a sua aceitação como candidato a deputado estadual aqui na região Oeste? Rapaz, junto aqui com os amigos aqui, vários municípios da região, Santana, Coribe, Canápolis e outros municípios da região, acredito que sairei representante majoritário aqui na área. Acredito que com os outros candidatos também, parceiros de chapa, e com outros federais que nos acompanham em diversos municípios, o governo vai ter maioria esmagadora em toda a região oeste e sudoeste da Bahia. Quais os planos seus como deputado estadual aqui para a nossa região? O nosso futuro governador Paulo Souto tem abordado muito a questão da agricultura. A agricultura é o meu forte. Aliás, não só é isso, porque o meu problema da minha campanha é vamos produzir. Então vamos trabalhar fortemente na agricultura, especialmente uma dedicação ao pequeno produtor rural. Obrigado. Vai do lado de Coloca aqui na frente. Proteger o senhor aqui, devagar, devagar. Peraí, minha filha. Calma, devagar. Vamos andando pra cá, por favor. Vamos pra ali, ó. Olha a asa do avião aqui, ó. Olha a asa do avião. Por favor. Olha a asa aí. Vamos lá. Obrigado. Vamos lá. Muito mais satisfação. Tudo bem? Você tá bem? Tudo bem. Opa, que cabelo, você tá bem? Presente. Como é que é? Firme. Mais um pouco para a direita. Mais um pouco cai na extrema direita. Devagar, você tá bem? Satisfação. Oi, como é que você? Prefeito de Canápolis. Essa aqui é direita? É. Olha o limite aí. Tá devagar, meu irmão. Eu quero ir aí.
A cabeça, não tem mais não. Hein? Não, sujou, desse jeito aqui sujou, né, velho? O homem do Coronel de 2 carros, né? Dividir quem os carros lá, isso tá mostrando. É, mostra essa porra aí, vai, bicho. Volta lá. Pra dividir aí. Ô, peraí, Não, vem pegar a moto aqui. Olha a porra da moto. Ô, prefeito. Olha aí, velho.